Então, agora vamos falar do naipe da mente. Então, aqui o naipe da mente, ele começa com a carta 8, que é a carta da justiça, que ela vai dizer, bom, qual é a minha missão? Agora está na hora de eu pensar o que é que eu tenho, que eu faço melhor, quais são as minhas especialidades, quais são os meus ideais, quais são os meus objetivos. O que eu posso fazer que eu ia me sentir orgulhosa, orgulhoso de estar fazendo? Agora eu quero dar uma direção para a minha vida. Quer dizer, a carta 8, ela diz que você, nos últimos tempos, veio servindo ou aquilo que os outros queriam que você fizesse, aquilo que você achava que você devia ser, para demonstrar sua competência, sua capacidade, ou você tinha um objetivo que já terminou. E agora você, então, está reavaliando. Espera lá, e agora, daqui para frente, eu vou para onde? Agora, se até agora eu coloquei os outros como mais importantes do que a minha pessoa, agora está na hora de rever isso, porque eu também tenho direitos, eu também tenho a minha importância, eu também tenho coisas que eu faço que eu sou útil. Então, agora está na hora de colocar a minha pessoa em primeiro plano. Então, é um momento, às vezes, que você está meio egoísta, meio com raiva, às vezes até, falando, olha, eu me dediquei tanto às outras pessoas, eu não tive a mesma dedicação quando eu precisei. Então, agora, se eu não cuidar de mim, quem que vai fazer? Então, muitas vezes, você vem dessa carta também, né, por ela ser um rei, ela veio de um as. Então, houve algo onde você se sentiu injustiçado, e agora você está querendo fazer justiça a si mesmo. Quer dizer, bom, até agora eu dei muita importância para essas pessoas ou para essas causas, e ou eu já terminei, ou essas pessoas não me retribuíram da forma como eu achava que eu merecia, não deram valor ao que eu dei, ao que eu fiz, ao que eu realizei. Então, agora eu quero pensar melhor aonde eu vou usar minhas capacidades, aonde eu vou colocar minha energia, porque eu quero algo que me traga crescimento, eu também quero evoluir. Para evoluir, eu tenho que ter retorno, eu tenho que estar me sentindo útil, até para poder ter ânimo para continuar me desenvolvendo. Então, na carta 8, é uma tomada de consciência, é o momento de você parar e pensar, oh, pera lá, agora está na hora de eu pensar nas minhas coisas, na minha vida. Todo mundo tem direitos, eu também. Todo mundo pode ser útil, eu também. Então, agora está na hora de colocar a minha profissão em prioridade, a minha realização afetiva em prioridade. Agora eu quero colocar em prioridade tudo aquilo que eu deixei para trás ultimamente. Ela também pode aparecer em momentos onde você está tentando se defender, né? Defender de algo na justiça, né? Ou algo, ou defender, como eu falo, defender os próprios valores, os próprios direitos, e etc. Depois, a carta 9 do eremita, ela já vem dizendo, se você quer agora, por colocar você como prioridade, a sua realização como prioridade, você tem que descobrir o que é o mais importante para você em primeiro plano. Então, a carta 3, ela fala assim, você estava misturado com pessoas que não têm nada a ver com você, fazendo coisas que não têm nada a ver com você, e você agora veio se isolando e veio em busca de o que é valioso para mim. Quais são as capacidades que eu tenho, quais são os meus talentos, o que eu tenho que me diferencia, que me faz diferente de todo mundo, único, o que eu posso aproveitar para poder me diferenciar, para poder me destacar entre as pessoas. Então, quais são os meus ideais? Quais são as pessoas que se identificam comigo realmente? Quais são as situações onde eu posso usar tudo que eu tenho?
Então, você está em busca de conexões. E aí essa carta fala, bom, eu estava muito isolado, mas agora eu estou começando a encontrar as pessoas que me fazem sentido, as ideias que me fazem sentido, o espaço que eu posso usar e posso ser útil e ser gratificado com isso. Então, a carta 9, ela inclui busca, mas ela inclui também achados. Achados que, às vezes, no início, você pode achar que é muito bom para ser verdade e entrar de uma forma muito cuidadosa, mas que, aos poucos, você vai ganhar confiança. Então, a 9 fala de descobertas muito importantes que você está fazendo a respeito da sua missão, do seu talento, das suas capacidades, e que você, aos poucos, vai adquirir confiança. Então, fala também da confiança nos instrumentos que você tem, nas ferramentas que você tem. Então, ela vai marcar momentos onde você está conseguindo ou se descobrir ou se destacar, porque ela é uma carta demorada no jogo da pessoa. Em geral, ela demora mais ou menos 3 anos. Ela começa com você se descobrindo fora do ninho, fora da água, o peixe fora d'água, o processo de descoberta de quem você é, das suas especialidades, dos canais de conexão que você precisa para se inserir com o seu jeito de ser, até o ganhar confiança e conseguir sair da sombra definitivamente. Então, é um processo longo de 3 anos, de descoberta até adquirir confiança na sua ação. Então, é uma carta que fala de revelações importantes, às vezes ela pode marcar revelações de fatos, por exemplo, de acontecimentos na família que foram traumatizantes, que na vida adulta vêm à tona e solucionam problemas. Pode falar da descoberta de soluções, por exemplo, descobrir um trabalho que é tudo aquilo que eu sempre quis e nunca imaginei que existia. Então, descobertas importantes, assim, que dão soluções para problemas crônicos. Depois, a carta da Roda da Fortuna, retribuição. Ela vai falar dos impedimentos, quer dizer, na 9, eu descobri o que eu quero fazer. Agora, e quais são os meus instrumentos? Agora, na 10, eu vou descobrir quais são as dificuldades que eu tenho para realizar aquilo que eu quero. Então, promover a transformação é bater de frente com o tradicional, com o que está pronto, com aquilo que está existente. Então, provocar uma transformação é provocar uma briga, né? Então, a 10 ela vai dizer quais são as oposições, o que você tem que é impedimento para a realização da sua tarefa. São as ilusões da sociedade, da família, o que é que está impedindo de você ir para frente? Porque o certo é você ser bem retribuído quando você exercita a sua função. Se exercer a sua função não está trazendo retribuição, é porque tem alguma coisa emperrando a sua roda. Então, é a pessoa buscando o que está emperrando a minha roda, quais são os impedimentos para a realização da minha missão. Então, ela vai falar do momento onde a pessoa está em busca desses impedimentos. Ela pode estar, por exemplo, enfrentando problemas na família, problemas com a família, ou problemas morais, éticos, por exemplo, trabalhando numa empresa que não tem ética e que ela está em busca de uma solução, como ela também está lidando com traumas que ela tem que estão trazendo impedimentos da realização afetiva, às vezes profissional, financeira. Então, a carta 10 ela vai falar dos empecilhos, entre aspas, kármicos, que é uma forma errada de usar karma, porque o karma não é o empecilho. O karma é
a obrigação que você tem de usar o seu talento e de realizar essa tarefa. Esse é o seu karma. Agora, o empecilho do karma, sim, são aquilo que a gente normalmente fala, o karma da pessoa, né? São os empecilhos do karma, da realização da sua tarefa. Então, a 10, a sensação da 10 é assim, parece que eu estou girando num ciclo vicioso. Eu vou, quando eu estou quase atingindo o meu objetivo, parece que sempre acontece alguma coisa que faz tudo voltar para trás, e aí eu tenho que começar tudo da estaca zero de novo. Então, na carta 10 é esse momento de você estar tentando ver o que é que está me prendendo e como que eu faço para sair desse ciclo vicioso. Aí é a junção das cartas que vai falar que ponto você está no processo de libertação desses impedimentos. Por exemplo, a carta 7 pode estar falando da libertação desses impedimentos. Aí a gente tem aqui a carta 11, a carta da persuasão, que vai falar, bom, e qual é a força que eu tenho? A minha vontade me leva a fazer as coisas, agora eu tenho limites também, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Eu não posso usar pouca força no início, demais e perder a oportunidade, mas também não posso usar toda a minha força e daí não ter mais força para continuar no meio do caminho. Então, qual é o tamanho da minha força? Então, a carta da persuasão ou da força, no tarot de Marseille, ela fala um momento onde você está analisando a situação que você está vivendo, é um momento que você está diante de certos obstáculos, está vendo, por um lado, você já sabe quais são as suas capacidades, então você está usando os seus talentos, está usando o seu conhecimento, mas está tendo que medir e planejar muito bem a melhor forma de usar tudo que você tem para poder alcançar os seus objetivos. Então, é uma carta de planejar a melhor forma de usar a sua energia. Agora, para aprender a lidar com as suas energias, também tem que aprender a lidar com as suas emoções. Então, por isso, ela é uma carta que tem uma relação direta com a carta sacerdotisa, porque ela fala assim, você está com a sua sensibilidade muito aberta, mas com um fim específico. Então, planeja a melhor forma de usar tudo que você tem para poder atingir os seus objetivos. Então, é uma carta que fala de um lado, você está confiante de que você pode contar com as capacidades e conhecimento que você tem, você pode contar com a posição que você tem, mas que você tem que agir com prudência, porque existem objetivos maiores a ser alcançados e existem impedimentos também. Agora, como eu falei, às vezes, no processo do desenvolvimento mediúnico, essa carta 11 já fala que você está em controle da sua sensibilidade, enquanto que na 2 não necessariamente. Então, a carta 11 tanto pode ser dificuldades em relação, por exemplo, à estrutura financeira, profissional, a dificuldade pode ser em relação à saúde, ou a dificuldade em relação a problemas de família, né, com a carta 10. Mas sempre vai mostrar um momento onde a pessoa está tendo que usar tudo aquilo que ela sabe, tudo aquilo que ela tem de potencial. A carta 12, o apostolado, ela já vai falar de uma grande virada. Ela fala, bom, aqui eu consegui atingir aqueles objetivos que vinham daquelas ilusões do meu karma, onde eu achava que eu tinha que provar a minha capacidade, a minha competência, o meu merecimento, que eu era capaz
de ter a minha casa própria, quer dizer, eu consegui conquistar aquela prova. Então, não devo nada a ninguém, não preciso pagar nada para ninguém, já provei o que eu tinha que provar. Então, se eu não devo nada a ninguém, agora eu posso recuperar o que eu deixei de fazer. Então, na carta 2, ela sempre, a 12, o apostolado, o enforcado, ela fala de você ter atingido um objetivo muito importante, no qual você se sacrificou por muito tempo. E essa conquista te traz uma liberdade muito grande, porque até então você estava com uma pressão muito grande, estava com muito sacrifício, e agora não tem mais sacrifício, você cumpriu, fez, provou. Então, é uma carta de libertação, uma carta de alívio, e que abre espaço para fazer coisas que você deixou de fazer ou não fez ainda, ou não pôde fazer. Então, às vezes, a carta 12, ela vem acompanhada de um certo vazio. Por quê? Porque você colocou um objetivo como uma coisa mais importante. E aí as outras ficaram meio esquecidas. Então, quando você cumpre aquele objetivo, aí dá aquele branco, né? O que eu vou fazer a partir de agora? Então, aí, às vezes, tem um tempo para você poder reconstruir quais vão ser os próximos objetivos. A 12 é uma das cartas que fala que você saiu do ciclo vicioso da roda da fortuna, a carta 10. Aí temos aqui a carta 13, da imortalidade, a carta da morte, no tarô de Marcelle, e ela vai falar de mudanças. Quer dizer, se houve uma virada, agora você vai fazer um rearranjo nas suas coisas, uma reciclagem. E uma análise, uma selecionada. O que eu quero manter na minha vida, o que eu não quero mais, e o que eu tenho do passado que eu quero resgatar, que eu deixei para lá, e que agora eu quero de novo na minha vida. Então, é esse momento de dar aquela análise melhor. Então, o que eu quero, o que eu não quero. Essas mudanças incluem mudança de ambiente, às vezes mudar de cidade, de local, de bairro. Inclui também resgate de coisas do passado, resgate de relações com pessoas, resgate de uma experiência feita, agora resgatando aquele conhecimento adquirido, resgatando uma cidade que você já morou, um bairro que você já morou. Então, fala de mudanças que permitem você resgatar coisas do passado, como o reencontro com aquele conhecido que agora você vai ver de um outro jeito, pode ser a sua alma gêmea. Agora, como fala de mudanças de ambiente, mudanças na sua vida, e pode dizer de cortes de relações também, por isso que numa situação de morte, essa carta pode aparecer. Dificilmente essa carta vai dizer a morte da própria pessoa, da pessoa que você está tirando o tarô para ela ali. Mas ela pode dizer da morte de uma pessoa, de um relativo, ou de alguém que a morte daquela pessoa vai trazer uma mudança significativa na sua vida também. Mas isso é uma coisa que eu gosto de falar. Uma carta, ela não pode representar um fato apenas, porque senão 78 fatos ia ser muito pouco para compor a vida inteira. Então, uma carta, ela pode significar uma coleção de fatos. E esses fatos podem até estar representados em outras cartas também. Então, não necessariamente
Um arcano significa só um fato e só aquela carta vai dizer daquele fato. Ao contrário, a conjunção das cartas é que vão falar melhor, vão dizer melhor, ou apontar, ou confirmar determinados fatos. Muito cuidado com essa questão de falar sobre a morte. Primeiro, porque é muito difícil de você saber se está dizendo a verdade ou não. Então, se assustar alguém dizendo que alguém vai morrer na família, é uma coisa muito desagradável. Isso não tem nada a ver, porque até pode nem acontecer. Eu falo o seguinte, quando eu leio o tarô, eu digo, tem uma parte sagrada que o acerto é 100%, que fala sobre esse processo de individuação, de como a pessoa está lidando com o próprio indivíduo. Agora, existe a versão profana, que é onde liga os fatos, aonde você vai fazer a ligação dos fatos com as cartas. Mas a versão profana, ela, vamos se dizer que o nível de acerto dela é bem menor. Conforme o seu treino, a sua habilidade, ela chega no máximo a 70%, 80% de que dê certo. Mas, o geral, quando principalmente o senhor está aprendendo, é 50%, 60% de chance de dar certo aquilo. Né? Tá certo que a intuição de cada um é que vai aumentar ou diminuir essa porcentagem, como a prática também, né? Agora, então, cuidado quando você vai afirmar que certos fatos vão acontecer, porque você pode errar, e se errar é muito chato, né? Então, a carta 13, ela fala de mudanças, mudança na forma de se relacionar com as pessoas, é tipo assim, sabe? Eu mudei, eu não sou mais aquela que você imaginava, né? Eu não faço mais aquilo, eu agora faço aquilo outro. Quer dizer, é uma carta que, às vezes, fala de cortes de relação por você dar limites. Aquelas pessoas não me respeitam, não me aceitam do jeito que eu sou, naquele ambiente não é para mim, eu estou resgatando um ambiente onde eu me sinto mais à vontade, eu estou reencontrando pessoas do passado que me aceitam melhor, então ela vai vir mais nesse sentido. Aí, para finalizar o naipe da mente, a gente tem a carta 14, que é a carta da temperança, que fala assim, bom, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Eu conquistei uma base que eu posso contar, que agora eu sei que eu posso usar minhas capacidades num ambiente que me agrada, eu posso até mudar de ambiente, mas eu quero uma vida equilibrada, eu quero mais, eu quero poder realizar o que eu aprendi, e eu quero outras coisas na vida também. Eu quero um prato colorido. Então, é uma carta que fala, eu conquistei esse espaço na sociedade que eu precisava para poder utilizar as minhas capacidades, então agora eu quero mais, eu quero agir. Então, aí a gente vai para o terceiro naipe.